Vamos começar o nosso programa de hoje, então tratando sobre o Espírito Santo, o corpo e os serviços. Como eu tenho feito aqui, eu não tenho trabalhado analisando uma passagem bíblica, mas nós sempre mencionamos uma passagem bíblica como referência. E uma das passagens que nós iremos mencionar no programa de hoje é uma passagem bem conhecida que mostra que nós somos corpo de Cristo, e você pode acompanhar a leitura na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, um texto que talvez você possivelmente conheça até já de mente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado ou é santo, dependendo da tradução que você está usando. Então, damos graças a Deus pela leitura da sua palavra e com a graça de Deus nós iniciamos mais um programa Voz da Reforma. Ok, irmãos, chegamos então a esse último estudo sobre o Espírito Santo e as suas obras, e então vamos concluir falando sobre a atividade do Espírito Santo em promover a comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Lembrando que nós, ao longo dessa série, falamos sobre o Espírito Santo de poder, a partir de Gênesis, falamos sobre o Espírito de Cristo, falamos sobre Pentecostes, o evento redentivo da entronização do Filho de Deus, que enviou o Espírito Santo, que foi acompanhado de sinais. Também depois falamos sobre a consequência do Pentecoste para a igreja. Então, hoje, concluindo essa parte, falando sobre o Espírito Santo, nós já temos mencionado que o Espírito é o Espírito de Cristo, é o Espírito que veio para revelar Cristo, o Espírito que veio para efetivar a obra redentora de Cristo Jesus na vida de pecadores crentes, na vida de pecadores que Deus elegeu para a salvação. E esse mesmo Espírito continua a trabalhar na igreja, promovendo a unidade da igreja em Cristo Jesus. Nós temos essa relação do Espírito Santo com Cristo e com a igreja indicada em alguns documentos históricos. O primeiro a ser mencionado é o Credo Apostólico. Se você é membro de uma igreja reformada ou de uma igreja de tradição reformada, provavelmente você está familiarizado com o Credo Apostólico e talvez você se recorde na divisão trinitária que o Credo Apostólico tem. O Credo Apostólico, ele basicamente tem uma estrutura onde ele explica Deus, o Pai, e a obra da criação, Deus, o Filho, e a obra da redenção, e Deus, o Espírito Santo, e a obra da santificação. O Catecismo de Heidelberg também está estruturado em uma divisão tripla que se assemelha à divisão do Credo Apostólico, embora a gente veja em termos diferentes. O Catecismo de Heidelberg, ele está estruturado na criação e queda, então nós somos criados, mas caímos em pecado, na obra da redenção pelo Filho e na obra de santificação ou a vida de gratidão no Espírito Santo. E essa divisão, veja, nem o Credo, nem o Catecismo de Heidelberg, eles não estão fazendo essa divisão aleatoriamente. Porque se você pegar a própria carta aos Romanos, você vai notar que a carta aos Romanos também tem uma divisão tripartite, onde começa falando sobre o pecado, então a criação de Deus despencou em pecado, e depois a partir do final do capítulo 3, a partir do capítulo 4, então Paulo vai começar a falar mais especificamente sobre a obra da redenção em Cristo Jesus, e lá para o capítulo 7 e 8, então ele começa a mostrar a consequência da obra de Cristo na vida de pecadores crentes, no domínio do Espírito Santo, uma vida de resposta, de gratidão a essa obra de salvação. Então, a carta aos Romanos, na verdade, ela forneceu aos autores do catecismo
a divisão para contar a história da nossa salvação. E da mesma maneira, o credo apostólico, que era um credo que vinha sendo usado na igreja desde muito cedo, o credo apostólico não foi uma produção de um só momento, na verdade foi um desenvolvimento ao longo de séculos, que reunia as formulações credais das igrejas antigas, que eram usadas para tomar a profissão de fé de novos ingressos à igreja, os catecúmenos. Então, nesse desenvolvimento, essa estrutura tripartite, trinitária, ficou bem estabelecida no credo apostólico. Então, no credo, nós percebemos claramente o papel do Espírito Santo em promover a comunhão dos santos, em aplicar a obra da salvação sobre os crentes e também de unir os crentes entre si em um só corpo. Então, o Espírito Santo é o Espírito de comunhão, o Espírito que promove a comunhão dos crentes em Cristo, ou promove a comunhão do corpo com o seu cabeça. Então é o corpo que é governado por seu cabeça e que é animado por um só Espírito, assim como o corpo também é animado por uma alma. Interessante notar que algumas versões, na verdade não são versões, mas o credo apostólico na sua versão grega, mencionado por alguns pais da igreja, na tentativa de explicar os credos, os pais da igreja estruturaram, por exemplo, quando o credo fala sobre creio no Espírito Santo, eles usaram uma partículazinha grega para se referir a esse crer no Espírito Santo. Eles usaram uma partículazinha que em grego quer dizer para dentro. Então, nós cremos para dentro do Espírito Santo, mas depois, ao se referir à igreja, ele não usa a mesma partícula, ele não trata a nossa participação na igreja da mesma natureza que o Espírito Santo e coloca uma outra partícula, en, para se referir ao local. Então, é como se fôssemos explicar isso, nós poderíamos explicar dizendo que nós cremos para dentro do Espírito Santo na igreja. Ou seja, a nossa fé é processada pelo Espírito Santo enquanto agente, enquanto instrumento, mas isso é processada em um determinado lugar, localmente, isso é na igreja. Então, eu creio no Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, fazendo parte da igreja. Então, essa fé, por isso as três formas de unidade não mencionam isso de maneira clara. Os documentos de Westminster falam mais especificamente que ordinariamente fora da igreja não há salvação. Então, é um pensamento reformado que, via de regra, a Bíblia não está falando sobre a salvação fora da igreja. Se existe, com o Senhor. Mas, ordinariamente, então, isso se processa na igreja e é assim que a igreja tem confessado ao longo do tempo. Então, essa obra do Espírito Santo em chamar pecadores à fé, em operar na vida de pecadores, tem como consequência o ingressar desses pecadores na igreja de Cristo Jesus. Então, nós fomos unidos para dentro do Espírito Santo e somos unidos uns aos outros pelo mesmo Espírito na igreja de Cristo Jesus. Então, é bom se a gente mantém em nossa mente esse pensamento, hein? Nós confessamos no credo a nossa fé para dentro do Espírito Santo e como membros de um só corpo, localmente, na igreja de Cristo Jesus. A versão latina do credo já não tem isso. A versão latina do credo só tem a partícula latina in, na referência ao Espírito Santo, e tudo que você vê depois, creio no Espírito Santo, depois na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna, tudo isso está subordinado à cláusula principal no Espírito Santo. Então, as outras cláusulas não têm preposição, eles são diretamente subordinados à cláusula no Espírito Santo.
Então, no Espírito Santo rege toda a terceira parte do credo. Mas ainda podemos ver, mesmo na versão latina, essa subordinação dos crentes que estão crendo no Espírito Santo e localmente na igreja. Tá certo? Então, em relação ao Antigo Testamento, o Novo Testamento, na era do Espírito Santo, no domínio do Espírito Santo, realmente os crentes provam uma realidade plena em relação àquilo que os nossos irmãos provavam no Antigo Testamento. Embora, claro, isso não significa que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento. Sim, atuava. Nós já mencionamos também aqui em outros programas que na criação do mundo o Espírito Santo era o Espírito de poder. Então, o Espírito Santo ele está trabalhando ativamente em toda a história da humanidade e processando a salvação durante todo esse tempo. Mas, embora o Espírito Santo já promovia essa comunhão no Antigo Testamento, essa comunhão tinha por base a obra completa de Jesus Cristo na cruz, que ainda não tinha sido efetivada no período do Antigo Testamento. Portanto, no Antigo Testamento, a comunhão estava baseada na mesma obra do Salvador Jesus Cristo, porém uma obra ainda não realizada. Isso faz diferença. Basta você pensar no batismo de João Batista e o batismo dos apóstolos, que Jesus ordenou. João Batista, basicamente, era o mesmo batismo. Era batismo de arrependimento e de fé. Porém, aqueles que estavam recebendo o batismo de João Batista não tinham a obra completa do Redentor ainda. Razão porque até os discípulos de João Batista, posteriormente, quando creram no Senhor Jesus, também foram batizados. Então, o batismo cristão, plenamente falando, acontece depois da ordenação de Jesus aos seus apóstolos. No Antigo Testamento, então, essa comunhão promovida pelo Espírito Santo, ela era sinalizada por alguns elementos no Antigo Testamento que demonstravam essa comunhão como a presença de Deus no meio do povo. A gente conhece de todo o Antigo Testamento a presença de Deus no meio do povo, simbolizada no tabernáculo, posteriormente no templo. Então, o tabernáculo e o templo serviam para ensinar o povo de Deus sobre a presença de Deus no meio do povo. Mas notem que ainda é de um modo diferente. Há um tabernáculo plantado no meio do povo e o povo ia à presença de Deus no tabernáculo para oferecer os sacrifícios e ali gozar de comunhão com ele. No Novo Testamento, com a obra da redenção já realizada, de fato essa comunhão agora é plena pela instrumentalidade do Espírito Santo. Porque agora a habitação de Deus não é mais somente no meio do povo, um povo pactual, uma nação pactual, que já não existe mais no Novo Testamento, o Evangelho foi espalhado para todas as nações, mas é o Espírito Santo enviado para habitar no coração dos crentes. Embora também devemos admitir que o Espírito Santo também operou pessoalmente e entrando no corações de muitos crentes do Antigo Testamento, isso não aconteceu da forma plena como acontece no Novo Testamento, e mais uma vez a razão é porque a obra redentiva ainda não estava completa e esse derramar copiosamente do Espírito Santo era uma promessa para se cumprir no Novo Testamento. E se cumpriu no ato redentivo da entronização do Filho de Deus, que recebeu a promessa do Espírito Santo do Pai e derramou o que aconteceu no dia de Pentecostes. Você pode ver sobre isso em Atos capítulo 2, versículo 33. Então, no Novo Testamento, essa comunhão do Espírito Santo, a comunhão plena da igreja em Cristo por meio do Espírito Santo, se torna realmente uma comunhão plena. O Espírito agora habita de maneira mais pessoal. Nós já lemos 1 Coríntios 3,16 e ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, deixa eu só pegar meu óculos aqui, o capítulo 6 e o versículo 19,
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E ainda Romanos, capítulo 8, o versículo 11, nós lemos: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então, no Novo Testamento, o conceito de habitação do Espírito Santo é ampliado de habitar no meio do povo para habitar no coração dos crentes. O Espírito Santo é enviado para o seu povo, mas agora também para habitar no coração do crente. Então, a presença do Senhor em nosso meio, por meio do Espírito Santo, é uma presença plena pelo Espírito Santo. Então, a presença do Espírito agora é como aquele paracleto, aquele advogado que se coloca ao nosso lado e permanentemente está conosco para nos acompanhar, para nos ensinar, para nos dirigir, para nos assistir, como Jesus Cristo prometeu que faria. Então, o papel do Espírito Santo em promover a comunhão do povo de Deus com o Salvador Jesus Cristo de uma maneira mais plena. Agora, rapidamente sobre o corpo, porque quando a Bíblia fala sobre a comunhão dos santos, muitas vezes ela usa essa analogia de um corpo, hein? Então, o conjunto dos crentes, o conjunto daqueles que creem no Salvador Jesus Cristo, muitas vezes é explicado em termos de um corpo. E a figura do corpo é bem importante, porque o corpo fala sobre o relacionamento vital, hein? É o corpo vivo animado por uma alma. É claro que esse corpo, já mencionamos na primeira parte, já desfruta plenamente da comunhão plena com o Salvador Jesus Cristo, mas há ainda um aspecto em que essa comunhão não é plenamente desfrutada. Então, é aquela coisa que em teologia a gente fala o já e o ainda não. Então, já temos uma experiência de comunhão com Cristo, uma comunhão plena com Cristo, o que não aconteceu no Antigo Testamento, mas a experiência dessa comunhão plena só alcançará plena realização realmente no futuro. Então, a gente sempre está lendo no Novo Testamento essa promessa de comunhão plena com Cristo, mas também uma comunhão que se efetiva em termos de futuro, quando Cristo vier para reunir o seu povo. Então, já temos essa comunhão? Sim, mas em algum sentido, ainda não. Nós já temos o selo da promessa? Sim, Efésios 1,13 fala sobre o selo da promessa. Mas a realidade que nos é prometida, nós experimentamos-la ainda em meio às fraquezas por causa do nosso pecado. Isso não tem a ver com o fato de Deus ter nos dado apenas um pouquinho daquilo que Ele prometeu. Não. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, de fato, nós temos essa vida em abundância. A diferença é que nós, por causa dos nossos pecados, não conseguimos desfrutar abundantemente dessa vida plena por causa do pecado que está em nós e que nos impede de nós desfrutarmos plenamente. Então, por exemplo, nós já somos filhos de Deus, somos adotados, Romanos 8,16, Gálatas 4:1-7 fala da nossa adoção. Nós fomos adotados por Deus por meio de Cristo Jesus, mas a experiência dessa adoção só será plenamente experimentada, de fato, quando o pecado não for mais uma realidade que interfira na experiência desse relacionamento de pai e filho que nós temos com Deus. Apesar disso, como já é real que somos filhos de Deus, nós podemos, no meio de nossos gemidos nesse mundo, levantar realmente
o nosso clamor, a nossa cabeça a Deus e clamar: Abba, Pai, Paizinho. Nós podemos realmente já invocar a Deus como nosso Pai, porque temos o selo, a promessa selada pelo Espírito Santo de que nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Mas ainda esperamos que a plenitude dessa adoção seja experimentada no dia futuro. Então, tudo aquilo que nós já temos em Cristo como uma realidade presente, que ainda é atrapalhada pelo pecado, essa fraqueza, esse fator de limitação será eliminado na ressurreição. Então, a ressurreição realmente é um aspecto escatológico essencial à plenitude da comunhão da igreja. A igreja já está em comunhão com Cristo pela obra do Espírito Santo, mas a promessa da ressurreição é uma promessa maravilhosa, porque é uma promessa que culminará com a plenitude do gozo, da experiência dessa comunhão, quando no corpo da ressurreição o pecado não estiver mais presente em nós. Então, de fato, devemos viver com um olhar para o céu, olhando para o monte de onde vem o nosso Salvador. Então, falando sobre o corpo como figura da igreja, que representa a unidade dos crentes, um com o outro, formando um corpo. Essa unidade é promovida pelo Espírito Santo, que está unindo esses pecadores entre si e unindo esses pecadores com Deus. Então, nessa relação, nós temos a obra do Espírito Santo em salvar pecadores, aplicar a obra redentiva na vida de pecadores e unir esses pecadores entre si, formando um corpo e animando esse corpo e unindo esse corpo com o seu cabeça, que é Cristo Jesus. Agora, para concluir, a gente também precisa reconhecer que o Espírito Santo ele promove essa comunhão na nossa união com Cristo, porque unido a Cristo, nós temos Cristo como a fonte do nosso tesouro. É de lá que a gente tira tudo o que nós precisamos para a nossa vida espiritual e para tudo que nós precisamos enquanto estamos nesse mundo como peregrino. Mas o Espírito Santo também promove um trabalho em nosso próprio coração, em nossa relação como membros do mesmo corpo, de tal maneira que os dons que Deus nos concede e o uso adequado desses dons promove também comunhão conosco. Não é a comunhão sem Cristo, sem o Espírito Santo. É ainda uma comunhão com Cristo e com o Espírito Santo. Porém, Deus, ele nos abençoa de tal maneira que nessa comunhão com Ele, nós temos comunhão um com os outros e recebemos da parte de Deus dons que devem ser usados para o aperfeiçoamento um dos outros, enquanto nós caminhamos aqui como corpo de Cristo, atravessando esse mundo quebrado pelo pecado. Então tem duas passagens bíblicas no Novo Testamento que nos ensinam de maneira mais sistemática sobre o funcionamento dos membros da igreja enquanto corpo de Cristo, aquele conhecido texto de 1 Coríntios capítulo 12, mas também Efésios capítulo 4. Em 1 Coríntios 12, a passagem descreve o funcionamento das inter-relações entre os membros do corpo. Então, cada membro do corpo realizando uma atividade, e essa atividade é gerida pelo Espírito Santo. Então, não são capacidades naturais inatas, mas são dons que são empregados pelo Espírito Santo para que a gente possa usá-lo no exercício da edificação da igreja e para a glória do nome do nosso Deus. No caso de Efésios 4, tem uma particularidade adicional, porque lá nós lemos que há alguns dons, alguns serviços que eles funcionam como serviços de capacitação para outros serviços.
Então, enquanto que 1 Coríntios está falando de maneira mais geral e apontando para o ministério da revelação, em Efésios fala sobre aquilo que nós costumamos designar de ofícios especiais. Eles são especiais no sentido de que eles não são dados a todos irrestritamente. Os ofícios especiais, eles, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e continua, eles são dados a pessoas que são especialmente chamadas por Deus para realizar uma atividade, nesse caso aqui de Efésios 4, são atividades de capacitação sobre o restante do rebanho, da congregação, a fim de que os membros que compartilham dos dons gerais, aqueles dons que são distribuídos entre toda a congregação, eles, como pecadores que são, sofrendo o efeito do pecado, que dificulta o exercício desses dons, então Deus concede esses dons especiais para capacitar a congregação a usar de maneira mais apropriada e mais abundantemente os dons que Deus lhe concedeu. Então, lemos em Efésios 4, então eu quero ir para esse texto agora. Efésios 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, a igreja provou vários ofícios especiais desde o período da sua fundação. Alguns desses ofícios especiais funcionaram naquele momento especial da igreja, o momento em que a igreja estava sendo estabelecida sobre a palavra que estava sendo revelada por meio dos apóstolos e profetas. Isso já aconteceu e, por essa razão, alguns ofícios não continuam até hoje, como o versículo 11 menciona: apóstolos, profetas, evangelistas. Então, mesmo que hoje a gente até costuma usar a palavra evangelista para designar pessoas que estão envolvidas mais na área de evangelização, mas isso é diferente daquilo que estava acontecendo no Novo Testamento. Esses ofícios de profeta e de evangelista eram ofícios que estavam bem ligados aos apóstolos e era um desenvolvimento do trabalho dos apóstolos. Então, esses ofícios eles não continuaram depois que o fundamento que é Cristo foi estabelecido por meio da palavra que foi revelada e já está completa. Então, esses ofícios, eles completaram a sua missão, porém, outros ofícios continuaram. O final do versículo 11, então, fala sobre pastores e mestres. Esses pastor e mestre pode ser presbítero e ministro, ou pode ser apenas uma díade para se referir ao duplo trabalho que presbíteros e ministros realizam, e como pregadores e também como ensinadores, como mestres. Então, até eu já mencionei em outro programa que Calvino reconhecia pastores e mestres como ofícios diferentes. Ele falava sobre 4 ofícios. Então ele falava sobre pastores, mestres, presbíteros e diáconos. E na Holanda isso chegou a funcionar ainda, além de Genebra. A Holanda também empregou os 4 ofícios, até ordenando homens como mestres para os seminários. Mas depois, com o passar do tempo, a igreja acabou reconhecendo, como a maioria das igrejas reformadas, que esses 2 serviços estão dentro do mesmo ofício. Aquele que é pastor, aquele que é o presbítero, ele realiza essa dupla função. E a lista nem é completa, porque tem os diáconos também, que não são mencionados aqui, porque é um ofício mais de serviço de assistência. Então, esses serviços aqui, presbítero, pastor e mestre, são ofícios especiais. Você veja no versículo 12 que ele foi dado com uma função, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, na igreja, todos os crentes recebem dons para exercê-lo na igreja, não em benefício próprio, mas em benefício do corpo.
de tal maneira que o corpo sendo ajudado, auxiliado pelos dons que o Espírito Santo está operando na congregação, essa congregação ela segue mais firmemente para o propósito ainda maior, versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, os ofícios especiais, os ofícios de pastor, de presbítero, de mestre, de ministro da palavra, seja como ele for nomeado, dependendo da igreja, esses ofícios foram dados para capacitar por meio da palavra, porque o Espírito Santo usa a palavra para trabalhar nas nossas vidas. Então, esses ofícios recebem a autoridade de Deus para ministrar a palavra sobre a congregação, com a promessa de que o Espírito Santo vai usar a palavra, pregação, ensino, e então vai usar essa palavra para ativar, para operar na vida dos demais crentes da congregação, de modo que todos sejam ativos como membros vivos da igreja. Todos devem realmente viver uma vida ativa no meio da congregação. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, e que é o Espírito de comunhão, o Espírito de unidade, promove essa unidade no corpo, juntando o corpo, promovendo essa união sem causar divisão, separação, e usando até esses dons justamente para fechar brechas e para desfazer qualquer motivo de divisão, partidarismo, sectarismo, preferência, arrogância, falta de amor. Então, esses dons preenchem a congregação com amor e disposição para servir um ao outro com vistas ao aperfeiçoamento mútuo. E esse Espírito, então, operando em crentes, junta esses crentes, para que esses crentes juntos, formando um corpo, eles possam também utilizarem os dons do Espírito Santo para promoverem um ao outro, assim como os membros de um corpo o fazem dentro do mesmo corpo para um bem comum. Então, assim, nós temos o Espírito Santo pegando pecadores, salvando pecadores, aplicando a obra de Cristo sobre pecadores e juntando esses pecadores, e agora fazendo com que esses pecadores juntos, formando um corpo, eles também provem dessa obra graciosa de Cristo por meio do Espírito Santo na relação entre eles, promovendo a comunhão e edificação entre eles. Então, para concluirmos, se o Espírito Santo veio para promover a plena comunhão em Cristo, a plena comunhão que era aguardada, esperada e celebrada no Antigo Testamento, nos símbolos e cerimônias do Antigo Testamento, mas também nas profecias, nos salmos que eram motivo de louvor da igreja do Antigo Testamento, essa comunhão plena, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Então, isso fala sobre unidade, sobre comunhão. E eu quero concluir só com uma palavra, voltando a um ponto que a gente já tratou aqui em programas anteriores. O Espírito Santo não promove divisão no corpo. O Espírito Santo é o Espírito da comunhão, o Espírito da unidade. A única divisão que o Espírito Santo causa é nós do mundo. Ele nos separa do mundo e nos junta como um corpo. E no corpo nós recebemos um lugar e uma função pela instrumentalidade do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Então, nesse ponto, a teologia evangélica falha ao ensinar que existe uma divisão fundamental dentro da igreja entre aqueles que alcançaram a segunda bênção do Espírito Santo e aqueles que não alcançaram essa segunda bênção. Então, essa teologia acaba dividindo, rachando a igreja entre o grupo dos espirituais que alcançaram essa segunda bênção e dos menos espirituais que não alcançaram essa segunda bênção. Então, o próprio Espírito Santo é quem está causando essa divisão, porque
está concedendo a uns e a outros não, dentro da igreja. Como eu disse, o Espírito Santo, Cristo não concede a graça da salvação a todos, ele faz uma separação entre a igreja e o mundo. Mas essa é a separação que o Espírito Santo faz, conforme o decreto de Deus, separando os eleitos de Deus. Mas dentro da igreja não há uma divisão promovida pelo Espírito Santo, por Cristo e pela palavra de Deus. Isso é, infelizmente, uma fraqueza na teologia evangélica que coloca a obra do Espírito Santo como promovendo uma divisão em dois grupos dentro da igreja, aqueles que não podem, por exemplo, serem oficiais da igreja porque não alcançaram essa suposta segunda bênção. Às vezes, infelizmente, pessoas que têm um bom testemunho na congregação, uma pessoa que preenche os requisitos bíblicos para o oficialato, conforme 1 Timóteo 3, Tito 1, mas que não exercem o ofício porque eles não foram considerados espirituais suficientes para exercê-lo, porque não alcançaram essa segunda bênção com a evidência das línguas estranhas. Enquanto que muitas vezes outras pessoas que não têm o testemunho bíblico de ser um homem chamado para o exercício do oficialato, acaba sendo designado para o ofício com base no fato de que eles, da maneira deles, evidenciam que receberam a segunda bênção, mostrando os sinais de línguas estranhas. E nós já mostramos também em outro programa que a falha em achar que a línguas estranhas é sinal de uma segunda bênção é porque não entenderam que Pentecostes marca o ato redentivo de Cristo que aconteceu de uma vez por todas, não é um evento a ser repetido na igreja ao longo da história. Então, é muito perigoso, nós lamentamos isso, porque acaba causando na igreja essa divisão e promovendo uma busca de uns sobre os outros e causando um demérito de uns em relação aos outros. Que Deus nos poupe de cair nesse erro, mas que também Deus nos ajude para sermos zelosos no uso dos dons que Cristo tem derramado sobre a sua igreja, para que, recebendo esses dons, nós não deixemos de usá-lo por negligência e pecado e sejamos responsáveis como maus mordomos dos tesouros de Deus. Mas que Deus nos dê sabedoria, nos dê ânimo e nos dê condições para nós aplicarmos esses dons que Cristo nos tem dado para serviço da sua igreja e do seu reino a ser expandido por esse mundo. Ok?